diversos livros que ensinam a desenhar, do melhor ao pior. E para quem está começando ou gosta do assunto, fica bastante tentado a comprar vários desses livros para aprender mais e mais. E muitos deles são bem divertidos de você olhar. Mostram estruturas, figuras diferentes, coisas, etc. É gostoso ver um livro que fala sobre um assunto que a gente gosta. E quando se trata de desenho e arte, que você tem que ter obrigatoriamente as figuras ou um passo a passo, é mais legal e interessante ainda. É normal ver uma meninada em uma loja que venda diversos desses livros e ficar parada um bom tempo pensando: qual desses livros eu devo escolher afinal? Livros de arte no geral não costumam ser baratos, ainda mais se for artes coloridas, mais caro ainda. E ninguém quer comprar um livro que não seja muito proveitoso. A gente quer fazer o investimento valer a pena. Então, ao invés de só recomendar que vocês comprem livros, ou vejam, ou analisem, eu vou tentar com esse vídeo aqui dar uma força para vocês, fazendo uma pergunta que antecede um pouquinho o uso desse livro, que é: como se usa um livro de Aprenda a Desenhar? Parece engraçado, mas muita gente que compra vários livros fica admirado, olhando, acha uma maravilha, mas não tem ideia de como que ele usa aquilo para desenhar. E muitas vezes quando usa, acaba usando errado. Então, antes de mais nada, qual é a finalidade de um livro desses? É ler? Claro. Muitos desses livros de Aprenda a Desenhar, eles não têm só figuras, eles têm uma série de pequenos textos explicando passo a passo. Em alguns capítulos tem uma introdução com várias coisas escritas. Não tenha preguiça de ler esse tipo de coisa, porque às vezes é justamente lá que o autor está explicando para você como que você deve usar o livro dele, ou as teorias que ele se propõe a fazer. E é claro que esse tipo de livro ele é focado numa percepção mais prática das coisas. Então entenda o seguinte: nenhum livro ou teoria de desenho vai ter qualquer sentido para você se você não estiver colocando as coisas em prática. Então não é o fato de você ter muitos livros e muitas referências que você já vai arrepiar, mas é o fato de você saber usá-los, porque se você não souber, é só um monte de papel guardado. Esse tipo de livro, com essas referências, serve para que te ajude a entender como certos mecanismos funcionam. E o aprendizado é, antes de tudo, a capacidade de imaginar, recriar o universo em sua mente e compreender a fundo como é o funcionamento das coisas, não só pela superficialidade delas. Eu vou dar um exemplo. Saber desenhar bem anatomia não significa desenhar só corpos bonitos esteticamente, mas saber de fato como que a anatomia funciona, como os músculos estão interligados, como os ossos se movimentam, quais são os limites do nosso corpo. É entender a fundo esse tipo de coisa. Você pode ficar o dia inteiro contando quantos músculos e ossos você tem no corpo, mas se você não estiver prestando atenção com a finalidade de compreender o que você está estudando, você vai estar simplesmente fazendo uma cópia do que você está vendo. Você pode até ampliar o seu vocabulário visual, mas você não vai estar entendendo de fato o que é aquilo. Você pode copiar um desenho que tem todos os músculos certinho, todas as veias, ossos, etc. Mas se você não compreender de fato o que é aquilo e como aquilo funciona, se eu pedisse para você desenhar o mesmo membro em outra posição, você certamente vai ter problemas. Então, como recomendo que você use um livro? Primeiro, pense no tópico que você quer estudar. Suponha que seja anatomia humana. Qual parte? Por exemplo, tronco e braços. Ao invés de você pegar um livro e virar na página que tem vários braços em várias posições e ficar tentando copiar um por um, faça o contrário. Primeiro você imagine em quais posições você quer desenhar e tenta fazer do seu jeito. Que sair, saiu. E aí quando você estiver rabiscando sem ver a referência, é que as dúvidas vão começar a surgir. E quando você tiver dúvidas, aí sim você olha o livro e vê a referência para entender o que você estava fazendo de errado. Agora sim, de fato, você está compreendendo o que o livro está querendo falar para você. É por isso que eu falo que às vezes uma tarde que você fica fazendo um monte de rabiscos que para as pessoas aquilo não parece com nada, pode te acrescentar muito mais do que você fazer vários desenhos de braços e mãos, igualzinho que está no livro, e todos acabados, bonitinhos, com luz e sombra. O livro irá contribuir para que o seu pensamento e raciocínio se formem, e não o contrário. O seu pensamento e raciocínio não pode estar limitado ao que está escrito no livro,
Porque num primeiro momento em que você se depara com esses estudos de desenho, essas coisas de medir cabeça, proporção, contar, etc., esse tipo de coisa não são bem regras, são alguns macetes que ajudam você a entender um pouco da lógica do negócio. Só que depois que você compreender isso, você vai perceber que para você fazer coisas diferentes, você vai precisar desconstruir tudo que você tinha entendido daquelas teorias, para ser capaz assim de reinventar e reinterpretar diversas maneiras diferentes de expressões gráficas. O mesmo vale para imagens de referência e tutoriais. Você não vai copiar o que o cara está te mostrando, e sim você vai usar aquilo para você entender e você fazer depois. E é claro que o livro, a referência ou o tutorial tem que ser bom, porque um livro ou tutorial ruim vai te ajudar como? E como que eu sei se um livro ele é bom ou não para isso? Bom, para início vale a pena um pouco de pesquisa e referência das pessoas, para quem já leu, para quem recomenda e coisa e tal. Para um livro teórico, só lendo. Para um que você tem artes e imagens de referência, tem como você observar. Só que isso já é um outro assunto. O que eu recomendo é que você não fique comprando esse tipo de livros compulsivamente, mas que você escolha os que vão ser certos para você, para o momento e assunto que você está estudando. Esses livros aqui, esse em particular da Editora Criativa e vários outros que eu já mostrei aqui, no geral, os que eu vi eu achei todos muito bons, valem a pena. Mas eu ressalto que não é o que o livro vai fazer para você, mas o que você vai fazer dos livros. Eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo o site da Editora Criativa, onde eles fazem vários livros com referências e teorias sobre desenho. Vale a pena dar uma conferida, porque eles estão fazendo um ótimo trabalho. Eu jamais indicaria se a qualidade fosse duvidosa, certo? Muito bem, então é isso aí. Estamos conversados.